agora vamos mudar de assunto. Hoje aqui no nosso quadro da Unimed Costa Oeste, vamos falar sobre alergias cutâneas, gente, né? E a nossa convidada é a dermatologista cooperada da Unimed, né, doutora Lia Natália de Udalazen, é isso mesmo? Isso mesmo, boa tarde. Ela está aqui com a gente, vai tirar nossas dúvidas e, claro, né, as dúvidas de vocês de casa também, que esse programa é feito para vocês também, vocês podem interagir com a gente aqui no nosso Ver Mais. Então, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada, agradeço o convite de estar aqui. Nós que agradecemos para falar um pouquinho aí sobre alergias cutâneas, né? Então, eu queria até que você começasse, doutora, falando para a gente o que é, para as pessoas que estão em casa entenderem o nosso assunto dessa tarde. Muito bem, essa é uma pergunta bem importante, né? Até quando vocês me convidaram, eu falei, nossa, que assunto importante de ser abordado. Que quase as pessoas não falam também, né, doutora? Então, e sabe que assim, existe muita confusão a respeito desse tema alergias cutâneas, porque é bastante comum, a gente que atende consultório dermatológico, os pacientes chegam para nós e dizem, doutora, eu estou com uma alergia. E aí você vai analisar, na verdade, há muitos quadros que, na verdade, não são alérgicos, né? Então, a paciente às vezes se refere, eu estou com uma lesão avermelhada, que coça, que apareceu, de repente, o leigo julga como uma alergia, né? E, na verdade, quando a gente vê o conceito de alergias cutâneas, então a gente está falando sobre uma reação imunológica exacerbada a determinada substância, determinado alérgeno, que o nosso sistema imunológico reage e isso é suficiente para causar uma lesão na pele, quando a gente fala em pele, né? Assim como existem outras alergias respiratórias, etc. Mas quando a gente fala especificamente em pele, uma reação imunológica exagerada suficiente para, assim, causar um sintoma de prurido, uma coceira, uma lesão avermelhada em determinados locais da pele. Doutora, e assim, quais são os principais tipos de alergias cutâneas? Então, até para as pessoas já saberem também, opa, essa daqui é uma alergia diferente. Isso, então assim, quando a gente fala realmente desse conceito de alergias, então geralmente as alergias cutâneas a gente está se referindo a dermatite de contato alérgica e alguns casos de urticária. Então, as dermatites de contato, até quando eu falo em dermatite de contato, estou me referindo ao quê? Ao local de contato de alguma substância com a pele que acaba causando alguma lesão. E dentro das dermatites de contato especificamente, inclusive, nem todas elas são quadros alérgicos. Há muitas substâncias, por exemplo, que eu tenho, elas têm capacidade irritativa sobre a pele. Por exemplo, algum ácido, alguma base ou alguma coisa que atrita a pele, isso tem um poder irritativo e a gente tem muitas dermatites de contato que são irritativas, não especificamente alérgicas. E a dermatite de contato alérgica, especificamente, ela é em torno de 20% dos quadros de dermatite de contato, né? E assim, doutora, a gente, fatores como estresse, falta de hidratação, ou banhos até muito quentes. Tem gente que adora banho quente, eu sou um desses, né? Mesmo no calor, eu estou lá no banho Agora, quente. Agora no inverno, então, no inverno, né, a gente fala, vê tem que muito. ser aquele gás que esquenta mesmo. Esses aí, eles podem aumentar o desenvolvimento das alergias cutâneas, doutora? Isso é uma pergunta bem interessante, Mauro. Assim, a gente tem que pensar na nossa pele, na verdade, como uma barreira, né? A nossa pele é uma barreira de tudo que está no ambiente externo e o nosso sistema imunológico. Então, ela que está protegendo, fazendo essa parede entre o nosso sistema imunológico e tudo que entra em contato, né? Então, sempre que eu tenho uma pele que ela está ressecada, eu tenho, na verdade, uma barreira prejudicada. Então, ela é mais sensível. Não está hidratada a pele, já não está hidratada, ali. Exatamente. Então, assim, tudo que eu faço que possa contribuir para ressecamento, aí entra o banho quente. Durante o banho, eu usar buchinha, esponjinha e eu esfregar em excesso, esfoliar, ou usar um sabonete mais severo, mais agressivo. Tem gente que pensa, usar sabão de coco para tomar banho, que é mais natural. Na verdade, não, ele é uma substância muito agressiva, ainda, né? Então, tudo isso que eu faço que vai contribuir para ressecamento e a falta do uso de hidratantes, ela deixa, assim, a pele mais suscetível a reagir contra algumas coisas e, além disso, ela favorece algumas outras dermatoses, por exemplo, dermatites atópicas ou pruridos em geral, coceira em geral, ela tende a ser pior por causa da pele seca. A gente tem até, inclusive, dermatites que elas aparecem apenas pelo fato da pele estar muito ressecada, né?
Então, sim, na verdade, sim, contribui Tem que muito. cuidar. E o Até- estresse emocional também. Ajuda, Sempre que eu né? tenho estresse emocional, Já começa a ficar agrava. vermelho, os olhos às vezes dá uma inchada. Sim, e ele contribui para algumas alterações imunológicas, ele facilita sintomas de prurido sempre que eu tenho mais ansiedade, então contribui também. E assim, doutora, falando de alguma delas agora, né? Quais que são os sinais da dermatite de contato? Que ela tem diferença também, né? Com certeza. A dermatite de contato, geralmente ela se apresenta ou como vermelhidão, com surgimento de vesícula, que são pequenas bolhazinhas na pele, e aparecimento de crostas e descamação. Tá? Isso geralmente na área que eu tenho o contato com a substância causadora da minha alergia. Até posso ter lesões à distância, por exemplo, eu vou ter às vezes uma dermatite de contato alérgica por uso de um cosmético na face, mas eu aplico com a mão e às vezes eu acabo levando a mão para as outras áreas, então eu posso acabar levando esse alérgeno para outras áreas, mas geralmente a gente consegue até, inclusive isso é muito importante para o diagnóstico, a gente vê aonde ela está se apresentando. Se eu tenho uma dermatite de contato, por exemplo, nas pálpebras. Nas pálpebras é extremamente comum, porque a gente tem uma pele muito fininha e é comum que ali a gente vai ter reações com mais facilidade por a pele ser mais fina. Então é comum eu encontrar nessa área, se eu tenho uma dermatite, eu já vou suspeitar. Pode ser o esmalte de unha, por exemplo, uma das principais causas, ou o shampoo, o condicionador, quando a gente lava nele, acaba escorrendo, às vezes vai reagir ali, ou o uso de alguma maquiagem. Se eu tenho dermatite no pescoço, às vezes pode ser algum perfume, alguma fragrância que eu estou aplicando. Ou mesmo a correntinha, Exato. a roupa, às vezes até a roupa Ou também. Né? aqui no brinco, né, na pulseira, na aliança, eu vou ter reações, favorece dermatites de contato alérgica ao níquel, né? Então, isso é bastante importante, inclusive, para o diagnóstico. E por isso que a gente fala que é importante você conversar, explicar tudo o que você fez ali para descobrir certo o que está te dando essa reação alérgica. Até ela estava falando da parte de maquiagem, por isso que a gente fala bastante dos cuidados de quem usa o pincel, para não usar o pincel do outro, usar o batom da outra ali também, porque tudo isso aí pode favorecer isso tudo, Pode, né, doutora? pode sim. Até legal quando você produtos, né? vai, às vezes, ao dermatologista e fazer uma consulta, se você quiser, pode até levar. Estou usando tais cosméticos na face, estou com uma dermatite, às vezes é legal você levar os seus produtos para a gente dar uma olhada no rótulo, ver se encontra algumas substâncias alérgicas, né? Isso é interessante também. E depois que é feito o diagnóstico, doutora, como que ocorre ali o tratamento? Então, o tratamento, a gente vai abordar duas coisas, né? Uma é tratar a lesão em si, que isso a gente faz através do uso de corticoides, em geral em cremes ou pomadas, dependendo da área. E às vezes até necessidade de corticoides por via oral. E além disso, o mais importante de tudo é a gente identificar a substância causadora da alergia e fazer o afastamento dessa substância da rotina da pessoa, né? Inclusive, isso é muito importante quando a gente fala, por exemplo, de dermatoses ocupacionais. Pode ter pessoa que tem contato com aquela substância no seu trabalho, ou ela é um equipamento de proteção, por exemplo, uma bota de borracha, né? Então, às vezes a gente precisa determinar essa substância alergênica e sim fazer o correto afastamento, encontrar produtos que a gente possa utilizar sem problema. Né? E doutora, já assim, a urticária, quais que são os sintomas? Ela é mais agressiva do que as outras? A urticária... O nome já assusta um pouquinho, né? A urticária, você já fala, só de falar já coça, né? Já. É justamente isso. A urticária, ela tem uma apresentação um pouquinho diferente. E é muito importante ela sempre ter bastante coceira associada. Então, a urticária, ela se apresenta como placas avermelhadas, geralmente com elevação, um pouquinho de elevação na pele. E elas são aquelas lesões que elas vão aparecendo, que elas vão migrando, né? Cada lesãozinha, assim, quando você vê uma foi embora, aparece outra do lado. E assim ela vai indo, né? Ela vai aparecendo múltiplas lesões pelo corpo, pode aparecer, na verdade, em qualquer local. E às vezes ela pode ter, sim, associado inchaço dos olhos, da boca ou de outras áreas, das mãos, dos pés, com o angedema, né? Que às vezes está associado à urticária, às vezes não. E assim, até o que a gente tem que cuidar, algumas coisas assim, quando dá essas alergias, as alergias cutâneas também, alguns alimentos que podem estar provocando isso, porque a gente sabe que alguns alimentos, às vezes, tipo tomate,
às vezes as pessoas não sabem que pode ter alergia, então às vezes acaba tomando, são alguns alimentos ali que você tem que ficar atento, ovos também. Sim. Então cada caso é um caso, né, doutora? Tem que cuidar. Isso. A urticária, até ela é um assunto bastante, assim, amplo, mas em geral a gente tem que também ter em mente, assim como as dermatites, algumas são de contato, são alérgicas, outras não, as urticárias também. Às vezes eu tenho urticárias que elas são alérgicas e às vezes eu tenho urticárias crônicas, que são mais por fatores da pessoa especificamente e não uma reação alérgica específica. Então, os urticárias que eu tenho como reações alérgicas, mais comumente, elas são aquelas de início recente, né? Então, eu me expus a alguma coisa e isso foi o suficiente para despertar o meu sistema imunológico a reagir. E aí entram os alimentos, por exemplo, né? Os alimentos são um dos principais causadores, assim como medicamentos, às vezes algumas plantas de contato, etc. E os alimentos, então, às vezes eles são, sim, causadores dessas urticárias como uma reação alérgica, e mesmo nas urticárias que eu tenho não alérgicas, que são aquelas autoimunes, às vezes alguns alimentos eles servem como um agravante. Então isso acontece muito, por exemplo, com o uso de bebida alcoólica, que ela faz vasodilatação, desperta urticária. Acontece com a ingesta de peixes, de frutos do mar, que são os mais comumente causadores de reações alérgicas e também agravam as urticárias não alérgicas. O uso de nozes, amendoim. São as oleaginosas, né? Isso, também são ovos, também são comumente causadores. Ou podem Mas contribuir. o importante é você ficar atento e tentar descobrir quando você vai para o consultório, já ou quando vai falar com o médico, falar o que você até fez de diferente naquela semana também, ou naqueles dias ali, porque geralmente as reações alérgicas, elas dão na hora ali, né, doutora? Você vai perceber ali, principalmente quem tem alergia a frutos do mar, gente, passou perto do bichinho ali, você já está coçando. Então, com os frutos do mar, isso né? comumente ocorre, essa reação mais rápida, né? Mas tem alguns casos, por exemplo, a medicamentos, às vezes eu me expus ao medicamento 2 semanas antes do quadro começar, isso pode acontecer. E até por isso as pessoas às vezes não relacionam que isso possa ser um fator causal. Então, às vezes a gente é até meio chato da consulta, porque o paciente vem para nós e a gente começa a perguntar, mas você não usou nenhum remédio? Mas tem certeza que você não usou nenhum remédio? Às vezes os pacientes ficam até incomodados, né? Mas a gente precisa dessas informações. Entender, então, né? até é importante também, quando vai consultar por algum desses motivos, já lembrar, assim, pelo menos 2 semanas antes, se eu fiz alguma coisa diferente do habitual, né? Que possa ter me ocasionado aquele quadro. Doutora, e assim, de forma geral, o que fazer então para diminuir as probabilidades de desenvolvimento dessas alergias cutâneas? Tem algum cuidado especial que as pessoas podem ficar atentas? Então, eu acho que pensando em preveni-las, né, é importante, como a gente já conversou, manter o aspecto, a saúde geral da pele com a hidratação adequada, né? Então, sempre cuidar com esses cuidados do banho, de não esfregar, de não usar água muito quente, sabonetes irritativos, fazer uso de alguns hidratantes neutros na pele, isso mantém a saúde da pele em geral, né? E ajudam, sim, a prevenir surgimento. E quando eu vejo, assim, eu uso algum produto ou eu ingiro algum alimento que eu acho que pode ter sido o causador de algum tipo de reação, sempre procurar o dermatologista para determinar e às vezes não ficar insistindo tanto no uso, né? Às vezes acontece isso, mas eu comprei esse perfume agora, eu quero continuar usando. E às vezes continua usando, às vezes faz um quadro severo. Acho que isso é importante também, na suspeita de alguma reação, procurar atendimento e determinar se pode utilizar ou não, né? Não insistir. Doutor, quero agradecer o bate-papo aqui. Eu sei que se a gente ficasse aqui a tarde toda ia ter assunto, mas vocês de casa aí também quiserem saber mais sobre alergia, cuidados com a pele, né? Manda sua sugestão que eu convido novamente a doutora Lia para estar aqui com a gente. Gratidão. Bom eu que agradeço, muito obrigada a oportunidade, né? E venha mais vezes. Com certeza. Bom, agora a gente vai para